Ok, vamos falar sobre o novo iPhone SE, lançado em 2020. Eu peguei o aparelho, já tinha feito um vídeo de primeiras impressões e agora usei tempo suficiente para dar meu veredito. O que é que a gente tem aqui? Carcaça de iPhone 8 com poder de fogo de iPhone 11, guardadas algumas pequenas diferenças que são irrelevantes. E, sem surpresas, o que eu posso falar de forma clara e simples é que esse é um dos aparelhos mais rápidos que testei nos últimos meses. Ele realmente abre aplicativos com velocidade pra lá de satisfatória e no cotidiano faz com que você nem se lembre dessa questão de performance. Onde vira eu falo alguma coisa assim em uma análise, o que é ótimo, né? O ideal é você estar com um celular que não te faz ficar pensando em desempenho, se ele está indo bem, porque se você nem lembra disso, é óbvio que é um sinal positivo. Já rolam alguns smartphones que dão esse tipo de resultado e o novo iPhone SE é um deles. Atualmente ele pode ser considerado uma espécie de refúgio para o pessoal que curte o visual antigo e agora tem a opção de dar um passo à frente em performance, mantendo-se exatamente no mesmo lugar em usabilidade. Os resultados em games vão exatamente nessa direção. Dispositivos iOS já costumam ter enorme otimização nos jogos. Aparelhos até antiguinhos rodam gráficos bonitos, de forma agradável hoje em dia. E esse novo SE é garantido de ter performance muito boa por um período legal à frente ainda. Eu já estava um pouco acostumado a telas maiores para games, mas não acho que ele seja pequeno o suficiente para dizer que é incômodo também. Sobre isso do tamanho, eu vou dizer o seguinte, o impacto maior para mim foi nos primeiros 4 ou 5 dias, principalmente porque eu já vinha de uma sequência de Androids com telão. Mas assim, depois de um tempo, já não estava ligando muito. Não é como o primeiro iPhone SE, que tem o formato do iPhone 5, que esse sim hoje em dia já me sufoca, eu já fico meio com preguiça de fazer algumas coisas nele por conta do tamanho da tela. É claro que essas coisas variam de usuário para usuário, mas em meu gosto tá tudo tranquilo por aqui. Até porque a experiência de usar o desbloqueio por digital ainda tem sido melhor do que aquilo que eu passei com o iPhone 11 e seu Face ID, o leitor facial. Tinha que mexer o rosto para ele detectar, e no SE as coisas são simplesmente mais naturais. Bota o dedão e tchau. Pode parecer até que eu estou sendo muito positivo ao analisar o aparelho, né? Vendo sempre o lado meio cheio do copo. Eu disse isso em meu vídeo de primeiras impressões. A intenção não é bem essa. Em resumo, é o seguinte. Essas questões de design antigo, tela de tamanho X ou Y se diluem no dia a dia, pelo menos se você não tiver uma especificação extremamente pequena ou extremamente grande até. Depois que o produto passa a não ser uma novidade em suas mãos, se ele for razoável, você esquece. E foi o que aconteceu com este iPhone SE. As câmeras são um aspecto que não evoluiu tanto assim quanto o desempenho. O que temos é um conjunto óptico de iPhone 8, só que com processamento de imagem mais recente por parte da Apple, que possibilita até modo retrato, fundinho desfocado e com as duas lentes, tanto a traseira quanto a frontal. As fotos durante o dia me agradam um bocado. São aquilo que a gente encontra num histórico de iPhones e principalmente nos mais recentes. Quer dizer, as imagens têm um acabamento que é mais quente e vão para um lado realista, mesmo que esse lado realista pareça menos vistoso que o de smartphones asiáticos, que tendem a saturar as cores das fotos e tudo mais. É uma questão de preferência. Tem quem ache melhor aquelas fotografias coloridonas de um Galaxy S10 ou de um Xiaomi top de linha, mas tem quem prefira aquelas mais realistas, que se precisarem de uma edição para a rede social, isso pode ser feito ali no aplicativo. O modo retrato, que está presente nos recursos do software, ele é uma adição muito válida. Vejo gente usando isso como um ponto de compra para o aparelho, mas definitivamente ele está longe de ser super preciso. É relativamente comum que ele erre objetos ou até que partes do corpo em cenários mais complexos também fiquem um pouquinho borradas. Eu costumo dizer que dá pra brincar, sabem? Você ficou na frente da câmera, posou, sorriu, tirou foto com fundinho desfocado, vai ter a imagem, show! Se exigir demais, com mãos abertas, cabelos esvoaçantes, fundos super detalhados, aí a possibilidade de erro é grande, mas no dia a dia ele funciona bem. Achei muito legal a Apple ter trazido o modo retrato para esse aparelho. As fotos noturnas foram destacadas web afora como um ponto fraco, já que ele não tem, por exemplo, um modo noturno integrado. É verdade, não tem um modo noturno e, de fato, as capturas em baixa luz são menos boas. Só que eu digo assim, menos boas, porque não dá para considerar isso aqui ruim também, né, pessoal? Ele ainda mantém um bom nível de detalhes e ruído que não é dos mais altos. Vai dar para tirar fotos à noite sem problema.
Minha avaliação geral sobre as câmeras desse iPhone é a seguinte: elas são boas o suficiente para não serem um ponto negativo. É isso mesmo, quer dizer, elas perdem para os resultados entregues por alguns tops de linha atuais, como o Galaxy S10, o S20, os iPhones mais recentes, coisa assim. Não só pela ausência de modo noturno, estamos falando de uma avaliação geral mesmo. Só é um exagero dos grandes falar que as câmeras são ruins como se elas pusessem o celular a perder. Não põe de jeito nenhum. Ok, passando para um outro aspecto importante e um tanto quanto polêmico, vamos falar da bateria. Ela tá com uma capacidade equivalente à do iPhone 8, 1800 e poucos mAh, uma capacidade que fica abaixo do padrão atual de mercado. Mas nisso a gente está falando da teoria, do que ele pode armazenar de carga. A autonomia prática acabou sendo decente. Com alguma consistência, eu consegui sempre algo entre 4 horas, 4 horas e meia de tela ligada, com uma autonomia total que vai da manhã até a noite. Não é um celular que ninguém vai exaltar por conta da bateria. Pelo menos eu acho que se alguém fizer isso é um pouco exagero. Mas, para o grande público, ele vai entregar o que é necessário para a utilização em um dia. Agora, assim, não existe nenhuma sobra nesse caso. A bateria está ali em cima da linha média e é de se supor que depois de 1-2 anos usando pesado, isso possa vir a incomodar um pouco. Depois de usar esse iPhone por um bom tempo, o que eu aprendi sobre ele de forma muito geral é que não há o que temer ao pegar um para usar. Celular rápido, o manejo dele no dia a dia é sólido e o visual, apesar de não estar no padrão contemporâneo, importa pouco ou nada para quem não é tão vidrado nesse aspecto. A questão do preço deve ser ressaltada assim. Se lá fora ele custa $400, barato para os padrões americanos, aqui no Brasil ele foi lançado acima dos R$3.000. Isso faz com que muita gente simplesmente prefira considerar a compra de um iPhone XR, que tem até um processador um pouco menos potente, só que visual mais atualizado e tela maior, além de autonomia claramente superior. Acho justo. Mas eu considero que tem sim muita gente que quer esse design clássico do SE, que acha isso um ponto positivo e não negativo, como é comum a gente ver usuários mais hardcore comentando na internet. Então vamos lá, tem sido muito comum as pessoas virem me perguntar: Rodrigo, qual eu escolho? Esse novo iPhone SE ou o 10R? E a minha resposta mais sincera para isso é o seguinte, galera, o que vocês preferirem. Sério, tecnicamente os dois aparelhos estão no mesmo patamar. Optar por um ou por outro é uma questão de preferência, do que toca o seu coração. E não é a opinião de alguém que vai mudar isso. Eu sei que é meio filosófico, só que é verdade. Em comunidades de internet, nos comentários do YouTube e locais parecidos, às vezes as pessoas querem ditar algumas coisas como se elas fossem óbvias, mas nem tudo é. E na escolha de um smartphone, que é um aparelho que vai nos acompanhar o tempo todo, tem muito de subjetivo, algo que vai de cada um. E é isso que eu tenho a dizer. Então faz sentido pegar esse celular? Pode fazer sim, quem vai me responder é você. Espero que tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de escolher o gostei aqui embaixo, é o joinha. Para os que ainda não são inscritos, não deixem de fazer isso, é de graça, isso me dá uma força enorme, além de acompanharem meus próximos conteúdos no YouTube. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e também na descrição, e a gente se vê. Até mais.